Há uns 12 anos atrás, um sábio, talentoso, um dos fundadores, né, o H da BB-8, um dos fundadores, que é o Sir John Haggerty, falou isso numa entrevista. Que no futuro, o comercial de TV ainda terá uma importância fundamental. Se o produto não for comunicado nos entretendo, ele não nos interessará. Não é o fim do comercial tradicional, se ele nos entreter. Será o fim de qualquer coisa se não nos entreter. A gente, na verdade, está vivendo uma realidade onde é uma fronteira nebulosa, a propaganda que naturalmente interrompe, a propaganda do comercial de TV, a propaganda programada para ser exibida, né, com horário pré-programado, ela está sendo cada vez mais evitada, principalmente se ela for tradicional e não for interessante ou entretenedora o suficiente. Por isso que a gente vê muitas vezes, não só porque a ideia foi distribuída e disponibilizada como um filme online, mas a gente vê cada vez mais projetos, iniciativas de marcas e agências desenvolvendo uma propaganda que é mais entretenedora, porque senão a gente não consegue capturar as pessoas. É sobre isso que a gente vai falar, porque tem uma coisa que mudou drasticamente. Não a forma como a gente quer desenvolver estratégias de comunicação ou uma estratégia de marca, mas sim mudou porque a gente, como ser humano, mudou. Somos outra audiência, é radicalmente diferente. Hoje as palavras envolvimento, engajamento, substituem de vez as palavras, né, intrusão, interrupção. Mas tudo isso aconteceu, na verdade, na década de 80, quando a gente começou a vivenciar uma experiência totalmente diferente com a TV, mesmo que no Brasil tenha chegado depois. O ser humano, a partir da década de 80, descobriu que tinha uma tecla chamada skip. É a tecla de pular, a tecla de evitar a programação, o break comercial, evitar o que não queria ser assistido. Então, essa tecla, assim como a tecla de gravar, ela tem um significado tremendo quando a gente olha para a transformação que a tecnologia causou na sociedade mundial, assim como a internet. Então, a relação da audiência na hora de consumir conteúdo e mídia mudou drasticamente. E, obviamente, isso acaba afetando a nossa relação ao consumir produto também. Houve uma transferência de poder, né? Quer dizer, o controle remoto mudou de mão. Mais do que isso, a pessoa que estava ali na poltrona, estagnada, encostada, ela não está mais. E quando ela está realmente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma questão muito importante, ficou meio estourado, que é, antes, quem produzia e distribuía o conteúdo, dessa forma em broadcast, né, que é com uma grade de programação pré-determinada, como é TV aberta e como é TV a cabo até hoje, isso era uma realidade, essa era a referência. Então as pessoas simplesmente tinham que estar ali na hora do break, no máximo elas iam correndo no banheiro, voltavam, ou alguém gritava começou, ou ela tentava fazer uma outra coisa ali, mas todo mundo ficava ali esperando como um carneirinho na hora exata. Hoje a gente assumiu e a gente mudou também nosso comportamento por causa da internet, porque a gente quer fazer parte de tudo. Isso não é necessariamente um comportamento em função só da tecnologia da internet, mas tudo se intensificou e acabou sendo reprogramado naturalmente, intuitivamente por nós como seres humanos, porque a gente reage aos fatos. O conteúdo empurrado, que é o push content, migrou para o conteúdo demandado, né? É o conteúdo que a gente procura. E é muito importante falar, a gente não procura plataforma, a gente, ser humano, não procura mídia, a gente não procura nem se condicionarem a gente. Não procura os meios, a gente procura o que a gente quer consumir, como a gente procura comida. A gente procura o conteúdo que a gente vai consumir, porque a gente procura o que nos interessa, né? Então isso é científico. A gente procura o que interessa a gente vai procurar o melhor conteúdo, mesmo que a gente seja impactado por uma maioria de conteúdos que tem até gatinho fazendo acrobacia no YouTube, não tem problema, mas a gente sempre vai procurar e vai interagir e compartilhar um conteúdo que nos interessou, porque teve algum valor. É literalmente uma transformação, óbvio que a gente sabe que, mas continua tendo audiência, a TV aberta e fechada, continua. Mas no mundo inteiro não é só Netflix que evolui. Se a gente não receber o conteúdo na hora que a gente quiser, quantas vezes a gente quiser e como a gente quiser, a gente pirateia, a gente consegue alguma outra possibilidade para consumir. Porque o modelo de mídia
na verdade, o modelo de marketing, o modelo da publicidade, eles foram construídos nesse formato intrusivo e interruptivo. Não é que é por mal ou por bem. Esse é o modelo, é o formato que interrompe uma programação para anunciar. O território das marcas, o território da propaganda, são territórios comerciais, de mensagem comercial, seja da mensagem institucional da marca, seja de uma mensagem de produto, ou para vender e ofertar produto. O território do entretenimento do conteúdo é um outro país, é um outro planeta. Esse território, ele, naturalmente, é o território que envolve mais as pessoas e a gente fica mais desarmado quando a gente se relaciona com esse conteúdo, diferente de como a gente fica quando é impactado por um conteúdo comercial. Hoje, as marcas precisam realmente convidar as pessoas para participarem da conversa social das pessoas, que acontece ao redor desses conteúdos que têm hora programada, que acontece quando vocês estão aqui, por exemplo, usando o celular, em qualquer momento. A gente rejeita o que interrompe e a gente prefere as histórias realmente que entretêm e as histórias, acima de tudo, numa contemporaneidade onde as pessoas estão já acostumadas a participar. Então, a gente quer interagir, a gente quer perceber e ter um reconhecimento que a gente fez parte daquilo, a gente quer contar para as pessoas que a gente fez parte daquilo e a gente quer desfrutar. Então, é uma cultura totalmente diferente. Hoje, a gente vive quase que uma sociedade do espetáculo reprogramada, de novo, do Guy Debord, que foi escrito em 67, esse livro. Hoje, a gente vive uma sociedade de microespetáculos. Todos nós estamos fazendo vários espetáculos. A gente tem uma relação que é mediada por imagens, né? Instagram, várias redes sociais, mas a gente tem que registrar e tem que mostrar. Antes não tinha isso. A gente contava de um jeito mais analógico, mas a gente sempre, como ser humano, quis fazer parte de uma comunidade que a gente pudesse se agrupar por afinidade e de outras também, só que hoje tudo ficou muito mais intensificado. Tudo que era vivido diretamente por nós tornou-se hoje uma espécie de representação, né? Você está contando que alguma coisa aconteceu. Esses microespetáculos, não só do Twitter, por exemplo, com 140 caracteres, mas tudo que a gente acaba sendo impactado, a quantidade de informação, né? Então é um tempo de sociedade do espetáculo também, porque é um tempo de hiperconsumismo, é uma abundância de imagem, de tela, eu sei que já passou o fim, mas eu vou fazer mais um pouquinho. É uma abundância de conteúdos, informações e mensagens que a gente consome ou não das marcas. Então, é uma variedade muito maior. Nessa poluição, a realidade é permeada também pelo colapso das narrativas, que é onde a gente vê a linguagem universal entre as pessoas fragmentada. Nada é consumido com calma. Então, a gente, mais do que nunca, numa cultura participativa, não é mais passivo, a gente é coautor. Quanto mais o projeto que a gente for ser impactado, né, de conteúdo, for participativo, instigar a interatividade, a colaboração e a nossa coautoria, mais sucesso ele vai ter. Mas, acima de tudo, o conteúdo tem que ser bom e interessante. Então, a gente produz em uma cultura participativa e bem conectada, interagindo com os acontecimentos, a gente retransmite os acontecimentos de forma desordenada, não linear. Então, o mundo fora da programação da TV ou do cinema programada, o mundo é não linear, né? Ele não tem um ritmo, ele não tem um começo, meio e fim. Então, mais do que nunca, hoje, a gente precisa, mesmo que seja em tempo real, consumir algo que tenha uma história, algo que nos envolva e que nos emocione, porque a gente está cansado. Como é que a gente faz, então, hoje, como desafio, né, para as marcas, para capturar, envolver e engajar as pessoas sem interromper a vida delas? Esse cara sempre fala que as marcas hoje, na verdade, estão sendo mais medidas e a gente vira fã ou não delas muito pela forma que elas falam com a gente, pela forma que a gente se sente respeitado e convidado. O conteúdo hoje tem que ser relevante, assim como é importante o conteúdo também ter história, com começo, meio e fim. Um conteúdo que tenha envolvimento, que a experiência seja social, interativa, imersiva e que provoque e expanda conversa social e relacionamento. Mais importante do que ter impacto, né? As marcas estão cada vez mais desenvolvendo territórios próprios, onde elas podem desenvolver as histórias, onde elas incrementam e ativam aquele relacionamento e aquela conversa social com os fãs. Então, o branded content também ruma muito, não só para o conteúdo mais relevante, como também para as histórias. Que histórias são essas? Primeiro, a gente compreende, descreve, interpreta, sonha, pensa durante o dia em formato de história. A gente foi criado assim. Então, só o ser humano é assim. Isso não tem como mudar.
As histórias humanas das marcas com propósito são as histórias que mais envolvem as pessoas, que mais conseguem conectar. Elas integram valores, elas não integram um produto nem uma mensagem institucional. Isso a propaganda já faz e muito bem. Essa é uma das questões do branded content. Ele não está concorrendo, ele é complementar, ele é mais uma forma, agora deslocada para o centro da estratégia da marca, de conexão, uma forma de conexão. Então, grandes histórias são maiores que produtos, sim, e devem ser, como foram os cases de Kombi, como foi o Dove Sketch que foi criado pela OGV no ano passado, como vários cases que inclusive estão aqui que vocês vão ver. Porque elas criam valor e humanizam as marcas. As boas histórias são compartilhadas porque são interessantes, não porque pertencem a uma marca. Isso está comprovado. A gente não vai atrás de um conteúdo porque a marca está dizendo, não, eu vou atrás do conteúdo da Apple, da Nike, talvez interesse mais. A gente vai atrás de um conteúdo que tem algum valor para a gente. Então, as histórias de marcas, as narrativas que as marcas estão construindo cada vez mais próprias, elas são esse verdadeiro encontro do propósito e significado da marca com o insight humano, com a atenção social, com um fato importante na vida das pessoas.